Fala galerinha do oitavo ano, aqui é o professor Billy de Arte do Colégio Ateneu e vamos para a nossa 13ª aula. Pessoal, caderno 4 agora, em página 4, vamos iniciar aí, ó. Tá? A arte está em todos os ambientes, né? A gente está vendo aí uma imagem de um monumento à poluição das praias de Hans Rake, tá? Que ele é um artista, ele é nascido na Alemanha, mas que vive e trabalha na cidade de Nova York. Tá? Ele é considerado o maior expoente, vamos dizer assim, da chamada arte da crítica institucional, né? Que é uma investigação sistemática sobre o funcionamento das instituições artísticas, como galerias e museus. Tudo bem? Então, bem abstrata aí. Bom, pessoal, capítulo 1 diz o seguinte: o alcance da arte. A gente está vendo aí a imagem de uma obra chamada Gigante Adormecido, tá? De Pan Longobardi. Longobardi, que na verdade é Pamela, né? A gente fala Pam, mas é abreviação. Na verdade ela chama Pamela Longobardi. É uma artista contemporânea americana, tá? É chamada de ecofeminista, que é um ramo do feminismo, né? Que assim engloba a ecologia política, tá? E atualmente ela mora e trabalha lá em Atlanta, nos Estados Unidos, tá? Então, ela é conhecida internacionalmente por seus trabalhos de escultura, de instalações, criada a partir aí de detritos plásticos, principalmente de ambientes marinhos e costeiros, tá? Utilizando aquilo como material, um suporte para sua arte, tá? Bom, então a arte, ela é uma manifestação puramente urbana? Quais são seus limites e suas expansões? Então, nesse capítulo, a nossa sinopse, né? Nesse capítulo vamos tratar da amplitude do alcance da arte para além do seu círculo tradicional. Quer dizer, qual que é o círculo tradicional? É galerias, museus, né? Locais especializados em exposições de arte. Então, o meio ambiente e suas questões se entrelaçam de diversas maneiras com o trabalho de alguns artistas, nos trazendo importantes reflexões. Vejamos a seguir. Então a gente vai ver muita arte envolvida fora das galerias, fora dos museus, em ambientes da natureza, tá? Então você sabia que ao longo de sua carreira de 25 anos, o canadense Edward Burtynsky, ele registrou com seu olhar perspicaz, né, as alterações feitas pelo homem sobre a natureza. Então as paisagens e os cenários captados pelo fotógrafo, que ele é fotógrafo, né, contém a realidade documental e a qualidade artística, tá, que podem ser conferidas no link que está nesse link aí que está na apostila. Depois vocês dão uma olhadinha, é muito legal. Bom, arte e tecnologia. Como responder artisticamente à crise ecológica? Quais práticas artísticas podem ser mais eficazes no combate à violação persistente da natureza? Estes são, fundamentalmente, os problemas que dizem respeito a certos artistas contemporâneos, que procuram, acima de tudo, refletir sobre o seu tempo e contribuir positivamente, se não com todas as respostas satisfatórias, pelo menos com a expressão artística de suas ideias sobre o estado da natureza. Muitos artistas realizam as fotografias denúncias é o nome da arte, né? Ao registrar locais inusitados, diferentes, né, que refletem as consequências desse desenvolvimento tecnológico e industrial na natureza, tais como o lixo, as grandes estruturas construídas e depois abandonadas, como navios gigantescos, usinas e até mesmo cidades abandonadas, né?
Então, para entender melhor as relações entre arte e ecologia, é preciso perceber a internacionalidade do artista ao produzir seu trabalho ou mesmo o uso da natureza como eixo fundamental de suas obras. Seja esse meio ou pictórico, quer dizer, na pintura, ou fotográfico, ou até escultural. Há também a ocorrência da apropriação de materiais naturais para a composição de peças ou intervenções em espaços naturais com elementos que a própria natureza oferece, que a gente vai ver muito isso, tá? Contudo, a presença de natureza real ou representada não os torna participantes de um compromisso ecológico, nem implica necessariamente esse compromisso. Será que a arte ecológica atende às expectativas do artista? Não há uma resposta precisa, contudo, trazer o assunto a uma esfera de visibilidade certamente faz mais pessoas refletirem sobre a crise ambiental. Ainda assim, diversos trabalhos, por sua reverberação, quer dizer, o impacto de um assunto em determinado contexto, e seu conteúdo acabam indiretamente por informar, mesmo que timidamente, a situação exposta nas obras. Temas como catástrofes ambientais, poluição, transformações da natureza, consumo, máquinas e consequências do desenvolvimento tecnológico estão, dessa forma, representados por imagens, fotografias, instalações, não instalações, instalações artísticas, e esculturas produzidas pelos artistas. A instalação também não deixa de ser uma escultura. As fotografias que abrem a aula demonstram a denúncia dos artistas no que se refere ao consumo, ao excesso de mercadorias e à poluição. Destaque-se ainda o artista polonês Franz Kressenberg, que associa o trabalho artístico e a defesa do meio ambiente Kressenberg utilizava materiais da natureza ou orgânicos, que são materiais perecíveis, em suas obras, os quais podem trazer outras aproximações com obras, com outras vertentes da arte contemporânea. Dá uma olhadinha na obra dele. Essa aí não tem nome, tá? Sem título. Foi feito em 1965. Tá? Que é diferente, muito interessante. Bom, uma vertente que se aproxima, de certa maneira, da arte ecológica é a arte povera, que lida com materiais pobres para sua concepção. Trata-se essencialmente de elementos orgânicos ou da natureza. Tá? O termo arte povera foi criado pelo crítico germano Celant, em 1967, por ocasião da exposição realizada por esses artistas. O movimento ganhou força na década de 70, influenciado pela arte conceitual, que veio anteriormente. Os temas e materiais utilizados na arte povera buscavam tratar das propriedades dos elementos utilizados que poderiam sofrer transformações com o passar do tempo. Por exemplo, a oxidação do material, no caso do metal. É possível traçar paralelos com a arte efêmera, quer dizer que é a arte que dura pouco. A arte povera, que quer dizer pobre, de uma forma irônica, também atuou como uma crítica à economia capitalista e à sociedade de consumo, de maneira a provocar reflexões sobre o valor de uso das coisas. A gente pode ver uma obra, que é uma escultura chamada Escultura que Come, de Giovanni Anselmo. Tá? Interessante, Grande Giovanni Anselmo, foi um escultor italiano, tá? Um dos principais representantes da arte povera, tá? E ele consiste realmente em aproximar a natureza do material orgânico e inorgânico, geralmente de origem agrícola. E o Franz, que a gente viu agora há pouco, o Franz Kressenberg, só para contextualizar, ele nasceu na Polônia, tá? Mas ele faleceu no Rio de Janeiro. Ele foi além, evidentemente, de escultor, ele foi pintor, gravador, fotógrafo, artista plástico, tá? Ele nasceu na Polônia, mas ele se naturalizou brasileiro. Ele recebeu grandes prêmios, tá? Inclusive no Brasil,
da Associação Paulista de Críticos de Arte. Ele foi eleito, ele foi feito, né, Cavaleiro da Ordem do Ipiranga do governo do Estado de São Paulo, que é uma honraria, vai, concedida pelo Estado de São Paulo aos cidadãos brasileiros estrangeiros que prestaram aí serviços muito importantes aos paulistas, tá? Maravilha. Morreu com 96 anos. Tá? Grande Franz Krangenberg. Tá? Só para a gente contextualizar aí. Ele morreu, eu acho que ele morreu de acidente vascular cerebral, AVC, tá? Mas depois eu vou confirmar para vocês. Mas eu acredito que foi isso mesmo. Tá? Bom, pessoal, vamos continuando aí, ó. Land art, muito legal. O desenvolvimento da land art, ou landscape, que quer dizer arte de paisagem, landscape art, foi um dos estímulos do pensamento e criação que propiciou na década de 60. Então, o questionamento tanto da exposição quanto da legitimação do próprio trabalho artístico, tá? Aconteceu em 60. Houve uma espécie de abandono das galerias, dos museus, né? Que foi entendido como um levante às regras, como uma quebra na tradição. Então, os projetos apresentaram-se principalmente como esculturais, criações tridimensionais e também como site-specific. As primeiras manifestações do que seria conhecido como land art seriam mais tarde estendidas pela afinidade de propostas à arte ambiental e à arte tecnológica. Tá? Então, um dos pontos essenciais da land art é seu caráter monumental, quer dizer, muito grandioso. Assim, geralmente os trabalhos dos artistas são extremamente complexos para sua concretização e, naturalmente, têm alto sucesso. Então, o trabalho mais emblemático, vamos dizer assim, da land art é a espiral Jet, do estadunidense, que nasceu nos Estados Unidos, Robert Smithson. Uma instalação de grandes dimensões realizadas na península de Roselle Point, na costa nordeste do Great Salt Lake. A península é um pedacinho de terra que entra assim no lake, no lago ali, né? Em Utah, na cidade de Utah, nos Estados Unidos. Então o trabalho consiste em uma espiral construída com rochas de basalto, que é um tipo de rocha, e terra, por meio da qual o visitante pode adentrar ao lago. Atualmente a obra pertence à The Art Foundation. Tá? A gente pode ver primeiro aí a cidade de Michael Eisner, feita em 1970. E aí sim, o Espiral Jet. Essa é a plataforma espiral de Robert Smithson. Lembrando que o Michael Eisner, que é aquele que a gente viu agora há pouco, ele é, como eu disse, um artista americano especializado em esculturas de grande escala e específicas do local onde ele está trabalhando, tá? Então, ele trabalha assim, amplamente fora dos limites dos espaços das artes tradicionais das galerias e dos museus, tá? Ele redefiniu a escultura em termos de tamanho, massa, gesto e processo. Ele é um dos pioneiros aí da land art. Tá ok? Bom, e o Robert Smithson, que a gente viu agora há pouco, foi praticamente o pai da land art, né? Ele é dos Estados Unidos, nasceu nos Estados Unidos, faleceu também lá no Texas, faleceu aí com 35 anos, muito jovem, devido a um acidente aéreo, tá? Um acidente aéreo aí, fatal, e ele é realmente conhecido aí por causa da escultura
que ele fez, expoente aí da Land Art, né? Mas ele teve divulgações aí em todo o mundo da sua arte, tá? Aquele espiral jet lá que a gente viu, tá bom? Bom, a arte ambiente ou ambiental não faz referência a um movimento artístico particular, mas sinaliza uma tendência da arte contemporânea que se volta mais decididamente para o espaço, incorporando-o à obra ou transformando-o, seja ele o espaço da galeria ou o ambiente natural ou a área urbana. Então, diante da expansão da obra no espaço, o espectador é convocado a se colocar dentro dela, experimentando-a, não como observador distanciado, mas parte integrante do trabalho. Quer dizer, ele faz parte ali do trabalho. Então, a noção de arte ambiente entra no vocabulário da crítica nos anos 70, com um sentido amplo, designando obras e movimentos variados. Então, essas novas orientações partilham um espírito comum. São, cada qual ao seu modo, tentativas de dirigir a criação artística às coisas do mundo, à natureza, à realidade urbana e ao mundo da tecnologia. Então, as obras articulam diferentes linguagens, como dança, música, pintura, teatro, escultura, literatura, etc., desafiando as classificações habituais, colocando em questão o caráter das representações artísticas e a própria definição de arte. Quer dizer, o que é arte, né? Nos leva a refletir. Interpelam criticamente também o mercado de arte e o sistema de validação da arte. Quer dizer, o que é arte? Quem que legaliza o que é arte ou não, né? Outro artista de grande relevância para a land art é o escultor estadunidense dos Estados Unidos, Walter de Maria, que construiu um Novo México. Aliás, que construiu no Novo México um campo de relâmpagos. São cerca de 400 postes de aço inoxidável, tá, instalados a céu aberto, que em dias e noites de chuva proporcionam um espetáculo visual em virtude do caráter de para-raios assumido pelas estruturas pontiagudas. A gente pode ver em foto isso, né? No caso aí chama-se The Lightning Field, quer dizer, campo de relâmpagos, de Walter de Maria. Essa foto é de 1977. Interessante, né? Lembrando que o Walter de Maria, ele foi escultor, ilustrador, compositor, tá? Também americano, compunha músicas, que viveu e trabalhou na cidade de Nova York, tá? E realmente ele está sempre ligado a essa arte abstrata, arte minimalista, né? Arte conceitual, a land art, como a gente viu agora, nessa imagem que a gente viu. Ele foi diretor do LACMA, que é o Museu de Arte do Condado de Los Angeles, tá? E o Michael Covan, que é também diretor de lá, disse que sobre ele: eu acho que ele é um dos maiores artistas de nosso tempo. Então ele disse que ele trabalhou com o Walter de Maria e por vários anos ele achou o trabalho do de Maria singular, sublime e direto. Ele morreu com 77 anos de idade, tá? E ele também morreu de derrame, tá? Um AVC. Bom, você sabia que o que são as linhas de Nazca, que é uma cidade aí do Peru, né? As linhas de Nazca são uma série de geóglifos, que são figuras de grande extensão, feitas no chão, localizadas tanto em morros quanto em regiões planas, tá? Mas feitas na pedra, assim como se fossem baixo relevos, esculpidas em baixos relevos, né? Localizados no deserto de Nazca, um alto planalto árido, muito seco,
que se estende aí por mais de 80 quilômetros entre as cidades de Nazca e Palma, nos Pampas de Jumaná, no Peru. Então acredita-se que essas linhas tenham sido criadas pela cultura Nazca entre 200 a 700 anos depois de Cristo. O clima seco e ventoso da região manteve as linhas visíveis. Essas obras podem ser vistas do ar, sendo menos visíveis no nível do solo. Assim, no século XX, quando os aviões começaram a voar sobre essa área, as marcas despertaram grande interesse. Em 1994, a planície de Nazca foi considerada patrimônio da humanidade pela Unesco, a fim de proteger as antigas criações da invasão humana moderna. Então tem vários animais, né? Cenas humanas também, é muito interessante, mas em grandes proporções. Quer dizer, você está andando a pé, você acha que é um risco no chão. Mas quando você olha lá de cima, agora como é que eles tinham essa noção, né? De fazer um desenho tão grande sem ter essa visão periférica, assim, do desenho, né? São mistérios. Você já imaginou como seria possível descrever uma obra de arte que representa características da arte ecológica? Land Art, Site Specific, como eu falei agora há pouco. Bom, Site Specific é como se fossem trabalhos artísticos que são encomendados por alguém, tá? E orientados para um processo e, vamos dizer assim, condicionados a uma temporalidade e a um local específico, tá? Por isso chama Site Specific, quer dizer, um local específico, tá ok? Bom, veja a seguir um exemplo com base no trabalho do artista italiano Giuseppe Pennoni, situado no Instituto de Arte Contemporânea e Jardim Botânico em Otim, Minas Gerais, em Brumadinho, na cidade onde aconteceu o estouro daquela barragem, né? Bom, local. No local, a imagem mostra uma instalação de grandes dimensões, situada nos jardins do Instituto em Otim, né? Dialogando com a paisagem, planeja especificamente planejado especificamente para essa localização, caracterizando evidentemente um site specific. Quais são os elementos? Para compor a obra, o artista produziu uma escultura de bronze que imita perfeitamente o tronco de uma árvore. Esse tronco foi elevado por bases metálicas que elevam essa grande escultura, né? Levanta. Há ainda 4 árvores plantadas junto às bases de sustentação da escultura. E qual que é a proposta? As 4 árvores plantadas sugerem que a natureza sustenta a arte, tanto de forma simbólica quanto afetivamente. Então, nesse caso, trata-se da escultura produzida. Então, o nome da obra é Elevazione, quer dizer, elevação, em italiano, e aponta para essa relação simbólica, né, que é uma relação simbiótica, não simbólica, simbiótica, que é uma relação de troca mútua, né, entre a criação humana e, no caso, a natureza. Está aí a foto. Muito interessante, né? Bom, agora os museus pelo mundo. Os museus são muito importantes, muito. São instituições que possibilitam a organização e a sistematização, juntamente com a exibição de obras de arte e de objetos arqueológicos, sociológicos, históricos, do patrimônio e da natureza. Então, há museus etnográficos, tá? De etnia, né? De arte, de mineralogia, de minérios, de ciência natural, etc. Então, uma grande diversidade de temas podem ser abordadas pelos museus, que estabelece uma linha curatorial. Quer dizer, curador é aquele que organiza a exposição, né? Então, curatorial tem relativa à curadoria. Então, os museus podem ser de vários tipos, quanto à sua disposição espacial, tamanho, enfim. Veja a seguir, por exemplo, o Museu do Louvre, em Paris, está aí a entrada do museu, que é um dos museus mais famosos do mundo, né? E um dos mais visitados. Aqui está o Museu Casa, que é uma residência histórica
é a Casa Azul, né? É um museu da Frida Kahlo, de Frida Kahlo, que é a grande pintora mexicana, né? Que fica em Coyoacán, que é um subúrbio lá da cidade do México. Temos também edifícios convertidos ou adaptados a museus, que no caso o Museu de Arte da Pampulha, em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, foi projetado por Oscar Niemeyer, um dos maiores arquitetos brasileiros do mundo, para ser um cassino, no caso. Era para ser um cassino. Foi inaugurado em 1943, mas em 1957 foi adaptado para receber mostras, acervos e exposições de arte. Então tá aí, ó, Museu de Arte de Pampulha, da Pampulha, em Belo Horizonte. Tem também os edifícios concebidos, né? Que é o novo Museu de Arte Contemporânea em Nova York, nos Estados Unidos, que possui uma arquitetura fora dos padrões tradicionais, demonstrando a vanguarda, quer dizer, o que vem de novo de seu projeto artístico. Tá aí o novo Museu de Arte Contemporânea de Nova York, muito interessante, né? Uma estrutura, parece caixas colocadas uma em cima da outra, né? Prestes a cair. E tem um museu ao ar livre, né? Que é um instituto, por exemplo, o Instituto de Arte Contemporânea e Jardim Botânico em Inhotim, na cidade de Brumadinho, que a gente viu agora há pouco, que é uma instituição museológica de exibição de acervo artístico e botânico, que é relativo a plantas. Portanto, muito do seu acervo está exposto ao ar livre. Tá aí a foto do Instituto Inhotim. Tem o Museu Virtual e o Museu Digital, né? Que é os Cybers Museus, né? Que são produções online do acervo ou parte do acervo de um determinado museu, que eu particularmente não gosto, eu gosto de ver ao vivo ali. Então o Museu Virtual é um espaço virtual de mediação e de relação do patrimônio com os utilizadores. É um museu paralelo e é um museu paralelo e complementar que privilegia a comunicação como forma de envolver e dar a conhecer determinado patrimônio. Então, no nosso entendimento, só pode ser considerado museu virtual aquele que tem suas ações museológicas ou parte delas trabalhadas no espaço virtual. Nesse caso, chamamos de cybermuseus, aqueles sites de museus que não se enquadram nessa concepção de museu virtual, como é o caso aí do Google Arts and Culture. Tá? E tem o Museu Bus, é um caminhão-museu, né? Nesse caso aí, o caminhão-museu Sentimentos da Terra é um projeto do Departamento de História da Universidade Federal de Minas Gerais, que propõe uma exposição itinerante, né? Que viaja aí, vai levando o museu aí através de ônibus, caminhões, enfim. Museu Bus é o ônibus museu. Bom, os museus devem os seus nomes aos antigos templos das musas, por isso que chamamos museus, né? Que os gregos, em sua mitologia, consideravam filhas da memória. Então isso nos leva a pensar a criação dessas instituições, voltadas para a conservação de acervos históricos. Acervos históricos, culturais, científicos e artísticos, e para a organização de exposições públicas, como parte de um processo histórico de expansão da memória escrita e iconográfica. Os museus são formados, diz o historiador Jacques Le Goff, no bojo, né, no envolvimento de um movimento de expansão da memória, com o qual atribuem as enciclopédias, os dicionários, as bibliotecas e os arquivos. Desde a Idade Média, a aristocracia, quer dizer, a burguesia, né, os que tinham mais dinheiro, e a igreja são as grandes responsáveis pela organização de coleções que estão na origem dos museus. A partir da segunda metade do século XIV, tá, 1360 mais ou menos, formam-se novos grupos sociais definidos em função do monopólio de conhecimentos e capacidades específicos. Tá? Quem que detinha esse poder, né? Os humanistas, os antiquários,
os artistas e os cientistas. Com eles surgem novos locais em que se formam coleções. As bibliotecas e gabinetes, no caso, né? Da expansão das viagens ultramarinas a partir do século XV até 1500, por sua vez, então, os grandes navegações, né, resultam objetos variados, tecidos, porcelanas, pedras, conchas que eles traziam, né, que se acumulam nos gabinetes de curiosidades de príncipes e sábios. Muito bem. Então, os museus são múltiplos e podem abordar muitos assuntos. Então, o museu já virou também obra de arte. O poeta, cineasta e artista Marcel Broodsters montou uma exposição como uma única obra intitulada Museu de Arte Moderna, Departamento de Águias. Trata-se de um museu fictício, imaginário, tá? Criado pelo artista, em que o espaço expositivo era a casa-estúdio do próprio artista em Bruxelas, na cidade de Bruxelas, isso na Bélgica. Então, a mostra serviu de crítica institucional às políticas culturais dos museus de maneira geral. Broodsters iria encenar muitas sessões, entre aspas, né, diferentes do seu museu nos anos seguintes, em vários locais, constituindo-se um museu itinerante, quer dizer que não fica parado num lugar só. Então a seção de Dusseldorf, na Alemanha, a seção das figuras, né, foi uma das mais proeminentes, mais importantes, e era legendada como a águia do Oligoceno. Oligoceno. Até o presente. E era literalmente uma extensa iconologia da águia em forma de exibição. Então, mais de 500 objetos foram apresentados, alguns com obras de arte de grande valor e outros com artefatos triviais, ou ready-mades, que é quando pega um material qualquer do dia a dia e eleva-o a um tipo de arte, a uma obra de arte, né? Mabi Betônico, em seu museu, cria um gabinete de pesquisa e recortes próprios de seu trabalho plástico, aproveitando a estrutura, os elementos e a disposição espacial de um museu de fato. Como a gente pode ver aí, ó, nessa imagem, Ashland Museu, que é o primeiro museu público do mundo, e agora o Museu de Arte Moderna, Departamento de Águias, de Marcel Broodsters, em 1968. Bom, o Museu Geológico da Bahia, aqui no estado brasileiro, é um exemplo de museu que contém um acervo de minerais, pedras preciosas, fósseis, que são, né, dados antigos, e rochas proeminentes do território do estado da Bahia. Então, por meio dele é possível estudar formações rochosas e assuntos relacionados à geografia, tá? Como a gente pode ver nessa imagem aí, é muito interessante. Tem um site aí do museu que vocês podem entrar, no Museu Geológico da Bahia, entrar lá que é muito legal. Pessoal, por hoje é só. Obrigado pela atenção. Anotem as dúvidas para a gente discutir em sala de aula e até a nossa próxima aula. Valeu!